passar agora para o nosso próximo tema, educação. A Lagoinhas está aí esperando, aliás, já chegou nos cofres, Juscelio, 80 milhões de reais, cerca de 80 milhões de reais, com relação aos precatórios do Fundef, Fundeb. 60% vai para os servidores, 40% é de investimento. Recentemente, Gilvan, a gente teve aí a visita da Polícia Federal, que descobriu aí um esquema de corrupção no transporte escolar, 29 milhões de reais desviados, e a população fica atônita com todo esse valor agora do Fundef, como será usado, né, para investimento na educação. O senhor, como candidato, o que é que o senhor pretende fazer com relação a esses recursos para investimento na educação? Parece que a fala serve para todas, é uma fala genérica. Se é a questão da saúde, a gente nota muito dinheiro e pouco serviço. A educação dá para gerar em nós um nó na garganta. Dá para gerar em nós uma indignação de um tamanho terrível, porque eu ia até no início aqui da nossa entrevista sugerir que primeiro começássemos pela educação. Eu me lembro aos 17 anos de idade, quando eu cheguei em Alagoinhas. Eu tentei retomar os meus estudos. Me matriculei numa escola pública, morando na Barraca do Madrid, dormindo no chão, num papelão. E quando eu iniciei os meus estudos, que chegou no período de comprar os materiais, eu não tive condição de comprar os materiais e não tive condição de seguir em frente com os meus estudos, tive que parar. Isso há 40 anos atrás. Hoje a gente vê uma educação com denúncia de corrupção, com pessoa já presa. Está lá Alex preso. Eu acho que há 2, 3 anos que já está preso. O gestor da época de Alex sendo investigado. Processos rolando aí com relação à educação. E a educação é a base de uma sociedade. Ninguém pode crescer, evoluir. Não pode, fica praticamente quase impossível uma cidade viver bem sem uma excelente educação. E as pessoas comemoram, às vezes, no município, que a taxa do IDEB cresceu 0,1% em 4 anos. Que maravilha! Meu Deus do céu, parece uma piada. O município de Alagoinhas, há 20 anos atrás, tinha uma renda pequena. Era tudo, a receita era pequena. Hoje chega uma receita que varia aí de 45 a 80 milhões. A verba da educação, não tem como o gestor dizer, não teve, porque a verba da educação, já vem a verba destinada para a educação. Mas o que é que faz com o dinheiro da educação? Eu queria até, é uma pena que o gestor que está sendo investigado, ele não está tendo a coragem de ir aos programas, de ir aos debates, para que a gente pudesse perguntar, cadê o dinheiro da educação? O que foi que aconteceu? Por que você está sendo indiciado? Então, a gente precisa, no nosso governo, nós iniciaremos, sim, a escola em tempo integral. Porque a gente precisa pegar a criança, o adolescente que fica vulnerável às pessoas que estão à margem da sociedade e precisa trazer ela para a escola, preparando, requalificando professores para que os alunos tenham o desejo de ir para a escola. Mas, Gilvan, a gente sempre fala em escola em tempo integral. O grande problema da escola em tempo integral é o seu custo. Eu me lembro, viu, Juscelio, a gente estudando os projetos. Acho que o projeto mais conhecido são os CIEPs do Brizola,
lá no Rio de Janeiro, em termos de escola em tempo integral, em que ele utilizava 80% dos recursos do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época não tinha essas regras que existem hoje, de mínimo para isso, mínimo para aquilo, era mais relaxado. 80% dos recursos do governo do Rio eram utilizados para a escola em tempo integral. Hoje a gente não tem mais essa possibilidade, Gilvan, nem no município, nem no estado. Então seria inviável para qualquer governo fazer o que o Brizola fez lá no Rio de Janeiro. Eu lhe pergunto, como é que a gente pode fazer escola em tempo integral para uma rede municipal de Alagoinhas que tem milhares de alunos? Você pretende priorizar alguma área, né, que seria mais de vulnerabilidade? Como é que você pretende fazer, né, essa progressão da escola em tempo integral, já que você tem que aí diminuir turnos, né? Alagoinhas tem 2 turnos, né? O pessoal que estuda de manhã e o pessoal que estuda à tarde. Quando você cria uma escola em tempo integral, você reduz pela metade desses turnos. Em termos lógicos, você vai ter que dobrar o número de escolas no município. Como é que vai ser essa questão do custo, né, da execução do projeto de escola em tempo integral? Mas eu imagino, Caio, a minha proposta aqui é a gente iniciar isso. A gente tem que iniciar. Porque entra gestor e sai gestor, sabe da necessidade da escola em tempo integral. Uma vez no debate com um certo candidato, ele disse que um gestor público não teria como implantar a escola em tempo integral numa cidade igual a Alagoinhas, 25% para mais do que 25% em 4 anos de mandato. E eu entendo que isso pode ser verdade. Porque ele é uma pessoa que administrou o município por 8 anos. Mas eu disse para ele, por que você não fez 50% nos seus 8 anos? Sabe da necessidade, sabe da dificuldade, mas não quer. O que é necessário é vontade de fazer as coisas. Vontade, se a gente quiser, a gente faz. Se a gente não quiser, a gente dá desculpa. Todo mundo que quer fazer as coisas faz aquilo que... Pessoas, às vezes, sem a mínima condição, conseguem coisas extraordinárias, porque ela quis. E a gente precisa querer. Se a gente quiser, a gente vai conseguir. Nós temos um elefante branco ali, o ginásio de esportes, que pode ser uma extensão de uma escola em tempo integral na prática de esportes. Então, a gente pode criar alternativas usando o transporte escolar para que as escolas elas possam continuar a sua atividade normal no turno alternado, quem estuda turno matutino, à tarde possa praticar esporte, por exemplo, no ginásio de esporte e algumas outras oficinas de arte, de qualquer coisa ali naquele lugar. Então a gente pode usar essas áreas, esses elefantes brancos que a cidade tem, as quadras poliesportivas, a gente pode, em vários lugares que a gente pode usar, para iniciar, para que a gente tire essa criança, esse adolescente, das áreas de vulnerabilidade e elas não sejam um objeto ali de uma presa fácil para a criminalidade. E se a gente começar a fazer esse trabalho, eu creio que a gente daremos o início à preparação de novos adolescentes, de novos jovens para o futuro de Alagoinhas, para que a gente possa ter um futuro diferente do presente que estamos tendo agora. A gente tem o estádio Carneirão, que não tem nada, não se faz nada no estádio Carneirão. A gente tem ali N espaço ali na parte de baixo da arquibancada. Aquilo ali a gente pode utilizar para fazer criar mini escolas profissionalizantes. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer no município. E a gente vai buscar pessoas técnicas, porque a gente não vai ter um governo apadrinhado, a gente não vamos priorizar colocar cargos políticos, nós vamos colocar cargos técnicos. E essas pessoas... Como é governo apadrinhado? Você imagina fazer um governo sem ter deputado federal, sem ter uma aproximação com o governador, sem ter presidente da República perto? Mas isso não é padrinho, não. Que rejeição é esse apadrinhamento? Não, isso aí eu não vejo como padrinho, não.
Quando o camarada se coloca como um candidato a governador, quando ele se coloca como presidente da República, um prefeito, é a obrigação dele fazer o bem à sociedade, aquele pelo qual ele foi eleito. Eu imagino, eu falo desse apadrinhamento, é o apadrinhamento hoje que injeta dinheiro em campanha, que usa das suas patentes para trazer pessoas para apoiar. Eu tenho vivido essa dificuldade. Ultimamente vocês viram o que aconteceu, né? Na questão da minha candidatura. Você viu aí o meu vice, estava aí firme comigo, de repente sumiu, desistiu, né? Falou que era para uma questão de saúde, mas depois a gente viu que... Foi um padrinho que ele chamou? O que foi? Ele foi apoiar o candidato Joaquim Neto, e pela questão de alguém que estava lá, que está lá com o candidato atual, o prefeito atual, que nos convidou, me convidou, para que a gente pudesse ir para o apoio. Eu disse, eu não fui para o apoio porque eu entendo que o que está aí não serve. O que foi não presta. Então a gente tem que trazer sangue novo para a Lagoinha, a gente tem que mudar, e a gente não pode mudar se juntando as mesmas pessoas. A gente não tem como mudar. E eu chamo isso aí de apadrinhamento. José, só vou pedir um tempinho, porque o Gomes está porque a voz dele fica mais baixa que a nossa, e o Gomes fica até em desvantagem. Mas pode fazer essa pergunta agora. Eu tentei intervir, Caio, mas como algumas perguntas acabaram me contemplando, mas ele falou da possibilidade de iniciar, né, alguma coisa, porque tem que se ter o ponto de partida. Então, na questão da educação, o plano de governo prevê várias mudanças, dentre elas, algumas que são atribuições do governo federal, ou seja, da União, né, e dos estados, né, já com as suas diretrizes estabelecidas pelo MEC. Não é uma contradição que contém um plano com relação às proposições, vez que do ponto de vista legal, algumas das ações previstas nesse plano não vai poder ser materializada porque a legislação não permite. E como resolver essas questões? Vai se trabalhar ao arrepio da lei? O que ele fala é praticamente igual à mesma pergunta que ele fez na saúde. Existem coisas que têm que ser respeitadas com relação à legislação. Gomes, aquilo que não for... Mas está em seu plano de governo, Gilvan. Tá. O que ele está querendo se referir é isso. Está no meu plano de governo. A gente precisa analisar o ponto de vista que você está tendo aí e o que realmente a gente vai fazer, como foi a questão dos médicos. A gente tinha a linha de raciocínio, era uma e você estava entendendo por outra linha de raciocínio. E isso é natural. A prática de esporte, até onde eu sei, ela não é algo inconstitucional. Ô, Gilvan, só para fazer justiça, eu vou pedir para Gomes, se pudesse, como você enumerar os pontos que você julga que são de competências do governo federal, que o Gilvan coloca no plano de governo dele, para que ele possa até esclarecer o porquê que ele colocou esses itens aí. Ele possui nós possuímos uma educação, um modelo de educação convencional, e esse modelo de educação todo ele está previsto nas diretrizes do MEC, né? Porque quem é que estabelece os parâmetros? Justamente o Conselho, né? Então, o MEC. E ele propõe uma mudança abrupta, né? E para essa mudança você teria que também modificar a legislação. Então no geral, porque se analisarmos o plano como um todo, o plano geral de governo parece que se aplica mais ao governo federal. Você fala com relação a currículo, é isso? Não, ele fala com relação, por exemplo, ao município. Ele só tem a ver com saúde, com a creche e a alfabetização. Entendi, ele engloba todas. E ele engloba tudo. O Gomes está sendo claro com isso aí. Ele quer. Então tem que mudar a estrutura do país para atender o plano de governo dele. É o que eu estou entendendo. É isso, Gomes? Isso, justamente isso. Porque ou você muda a estrutura de... Para não ter conta rejeitada, o município tem que gastar o recurso
na pré-escola e na creche. Não pode entrar no curso médio nem no superior, Exatamente. que já é de atribuição federal. Então, é esse esclarecimento do plano de governo com relação à prática, para esclarecimento do eleitor, é que eu estou entendendo isso que o Gomes está perguntando. Gilvan. Gomes, eu tenho foi dado a entrada num plano de governo, e quando foi dada a entrada nesse plano de governo, eu ainda estava com o Dr. Gomes como vice. Uma das questões é essa aí, para esclarecer aqui para Alagoinhas inteira, agora, nesse momento. Então, o plano de governo com o Gomes era um e agora com... Então, é o seguinte, foi dada entrada um plano de governo O nome da vice, porra. que era junto com o Dr. Gomes. E Dr. Gomes tinha algumas questões, ele por trabalhar na área de educação, ser educador, ter faculdades e já lidar com educação, a vida dele quase inteira, o tempo todo com educação, é um homem que tem várias patentes na área de educação. Ele ficou na condição de criar na questão do plano de governo com relação à educação. Mas aí foi dada entrada no plano de governo, juntamente com ele, e confesso que algumas questões que ele colocou, eu tive muita confiança por estar se tratando de uma pessoa que entende do assunto. Então, uma pessoa, advogado, uma pessoa que tem faculdade, que lida com o MEC, eu não vou entender que ele vai criar alguma coisa para aquilo que ele entende que seja inconstitucional. Eu não vou entender. Então, aquilo que for inconstitucional, que ele colocou no plano de governo, isso a gente realmente não vai ter condição de fazer. Mas isso quer dizer que você não analisou detalhadamente o plano de governo? Analisei, como eu acabo de falar aqui para você. Aquilo que é como você ir ao médico e você se analisar. Doutor, acho que meu problema é esse aqui, e o médico diz, não, pode ir, que você já sabe que você tem, vai, já compra seu remédio, faça a sua receita. Eu tenho um técnico, eu tenho um mestre, eu tenho um doutor ao meu lado, que está fazendo algo. Quem é que vai analisar ele? É alguém que não é o doutor da área? Se fosse na minha área, com certeza, eu detectaria tudo, porque é a área que eu entendo. Mas, na área que eu tenho um doutor como meu vice, que ele entende, eu não preciso estar... até porque eu não teria condições, a competência maior do que ele para analisar um processo jurídico, por exemplo. Isso aí pega até para a área jurídica, que ele também entende que ele é advogado. Então, como é que eu vou virar para um vice que é advogado, que é educador? Gilvan, então, chegando lá com o prefeito, é preciso ter muito cuidado, porque você vai encontrar muita gente dando opinião se você embarcar, meu mas aí vai ser diferente. Aí a virada do carro é feia. Aí vai ser diferente, porque como um gestor público, eu não vou contratar vice. Eu não vou contratar um vice. Eu vou contratar secretários. E secretários, ele não pode estar agindo... Para secretário, quando ele montar alguma coisa, vai ter uma assessoria jurídica para poder analisar os projetos que eles vão estar querendo colocar em prática. Vai estar eu ali o tempo todo questionando e perguntando por quê. Mas vice a gente não contrata, né, meu irmão? Tranquilo, Gilvan. Olha, são 8 horas.